tarde, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos, assim? Tranquilos, sem nenhum estresse, calmos, né? Eu sei que às vezes a gente fica nervoso, mas não precisa se preocupar. A gente vai dar as questões da prova hoje. A gente baixou lá da Sesgran Rio as questões, então vocês cuidem que o que vai estar na prova a gente já vai resolver para vocês. Agora, falando sério, assim, dentro de conhecimentos bancários, é uma matéria essencial? Sim, 20 questões na sua prova de um rol de 60 é uma matéria essencial. E é conhecimentos específicos, afinal de contas, é concurso da Caixa Econômica. O que seria conhecimentos bancários. Só que conhecimentos bancários, como a prova de vocês tem redação, ele vai vir básico. Toda a prova vai vir com conhecimento básico. É claro que tem que ter. Se você não estudou, não adianta, mas não é nada muito aprofundado. Tem 3 conteúdos dentro daquele edital enorme de vocês. Tem 3 conteúdos que vocês têm que ter na ponta da língua. Primeiro, estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Por quê? Qual é a regra em conhecimentos bancários? Leu o material e você lembrar, eu já trabalho com isso na minha vida pessoal, não cai. Por quê? Porque a banca não está nem aí para a sua vida pessoal. O que ela quer é que você seja eliminado. Então, ela vai te colocar conteúdos que você não costuma ver no seu dia a dia. Então, primeiro, estrutura do Sistema Financeiro Nacional, que nós vimos no outro aulão. Hoje, nós vamos ver os outros 2 conteúdos que vão estar na sua prova. Cheque e mercado de capitais. Por que cheque? Porque não foi cobrado na prova do Banco do Brasil, que quem viu foi feito pela própria Sesgran Rio, dia 25, que foi resolvido nas salas aqui do presencial. A gente resolveu a prova do Banco do Brasil, que estava bem fácil, ninguém sentiu dificuldade, e é naquele nível que vai ser a prova de vocês. Por que cheque? Porque não caiu lá. Então, a probabilidade deles repetirem aqui é muito grande. E mercado de capitais, porque a banca adora mercado de capitais. Por quê? O brasileiro, quando sobra um dinheiro, se sobra, ele não vai comprar ações, ele coloca na poupança. Então, essa é a ideia, por isso mercado de capitais. Mas, vamos começar por cheque. Primeira coisa que vocês têm que lembrar quando a gente fala em cheque. Esquece tudo o que você sabe do seu dia a dia. Por quê? O cheque aqui é a lei do cheque. Ele cobra o que está na lei, e a lei é de 1985. Não é o que você observa na prática. Ai, mas eu faço na prática. Não interessa. Na prática não é o que está na prova. Na prova é a lei do cheque. Então, nós vamos ver o que a lei nos diz. A lei diz o quê? Que o cheque é um pagamento à vista. Sim, mas eu já dei cheque pré-datado, não interessa. O cheque, em regra, ele é pagamento à vista. Ele foi criado para acontecer assim, você dá o cheque, a pessoa poder sair e descontar na mesma hora. Então, em regra, quando você dá o cheque, você tem que ter o dinheiro na conta. Por isso que ele é uma ordem de pagamento à vista. Então, primeira coisa, ele é uma ordem de pagamento à vista. Segundo, que você precisa saber é que ele tem 3 pessoas que participam para que um cheque possa acontecer. Quem são? Primeira delas, emitente. Só que ele pode ter um outro nome. Emitente ou sacador. Cuidado. Por que sacador? Sacador. Afinal de contas, é o dono do cheque. É ele que tem o cheque. O cheque é dele, ele que vai assinar. O próximo é o beneficiário. Que é o beneficiário? Aquele que recebe o cheque. Quem recebe o cheque, o beneficiário, é porque ele acredita que o emitente realmente vai poder pagar esse dinheiro. Ou você aceitaria um cheque tendo a certeza de que ele é sem fundo? Claro que não. Então, é uma troca, o quê? De conhecimento. O beneficiário confia realmente que o emitente tem esse dinheiro. E o último é o sacado. Que é quem? É o banco. Que é da onde o dinheiro vai sair. Afinal de contas, o cheque, quando você emite, ele não tem um banco? Tem. É dali que vai sair o dinheiro. Por que cuidado? Porque é um único R na sua vida. Mas que pode fazer muita diferença. Porque a banca adora colocar o que é sacado, mas escrever sacador. Ou colocar o que é sacador e escrever sacado. Porque na hora do apuro, que você está resolvendo, às vezes um pouco nervoso, um R passa despercebido. Então, cuidado. Emitente ou
sacador. E banco é o sacado, é da onde o dinheiro sai. Então, cuidado com o R, porque é pegadinha mesmo, mas a banca adora fazer. Por quê? Para testar se você está prestando realmente atenção no que você está fazendo. Tendo essas 3 ideias em mente, a gente vai ver que o cheque ele pode ser também de 3 maneiras, de 3 formas. Ele pode ser ao portador. O que é um cheque ao portador? Cheque ao portador é aquele mais comumente que nós utilizamos. Você entrega o cheque sem nominar a ninguém, sem preencher, sem colocar o nome. Agora, qual é a regra que você precisa ter em mente quando fala cheque ao portador? É que ele tem um valor limite. Qual é esse valor? Até, cuidado, até R$100. Ah, mas eu vejo um monte de cheque por aí com mais de R$100 sem estar nominal. Sim, vai trocar na boca do caixa para você ver o que acontece. O atendente não pede para você a sua identidade? Não coloca o seu nome, o seu RG atrás e você tem que assinar? Sim, por quê? Porque não troca. Cheque ao portador é só até R$100. Na regra, e é o que a lei diz, ele não poderia nem ser emitido com mais de R$100 sem ser nominal. Então, cuidado. Cheque ao portador é até R$100. Cuidado, a banca adora dizer 50, mas é até 100. As outras 2 formas são nominais, então. Só que é nominal à ordem e nominal não à ordem. Qual seria a diferença? Como diz, nominal. Se é nominal é porque tem o nome, tem de quem é o dono. Porque o cheque ao portador, o dono é quem tem o cheque. Porque não tem nome de ninguém. O cheque que tem nominal, aí é o nome da pessoa que é o dono. O nominal à ordem quer dizer que você pode transferir por meio de endosso. Endosso é transferência do cheque. Como você faz? Você assina atrás, onde está o seu nome, e coloca o nome de outra pessoa. Isso é endossar. Então, ele pode ser endossado. Nominal não à ordem, aí não. O nominal não à ordem, o cheque é seu e você não transfere ele para ninguém. Ou você deposita, ou você vai na boca do caixa e saca. Mas você não pode transferir o cheque para ninguém. Quando for nominal não à ordem, tem que estar expressamente escrito, ou na frente ou no verso do cheque, não à ordem ou pagável somente a esta pessoa. O cheque nominal à ordem, ele não tem nada escrito. Você só nomina a pessoa, coloca o nome da pessoa, o RG dela atrás e beleza, isso é nominal à ordem. Para ser nominal não à ordem, aí tem que estar escrito não à ordem ou pagável somente a esta pessoa. Então, cuidado. Ao portador, nominal e nominal à ordem. Você precisa cuidar o que ainda quando a gente fala em cheque? Cheque ao portador, ou seja, até R$100, ele precisa passar por alguma câmara de compensação? Não, não precisa. Porque nós temos a COMP, Câmara de Compensação de Cheque e outros papéis. Ela é executada por quem? Pelo Banco do Brasil, mas é supervisionada pelo Bacen. Cuidado que a banca gosta de alterar. Só que até R$100 não precisa passar pela COMP. Porque um cheque de até R$100 para uma instituição financeira é um valor ínfimo. Então não tem problema, elas podem transferir entre elas. Afinal de contas, você não pega um cheque de um banco e deposita em outro? Sim. Então não tem problema, não precisa passar por câmara nenhuma. Agora, cheques acima, iguais, né, igual ou superior a R$5.000, passa por onde? Sistema de transferência de reserva. Por quê? Cheque acima de R$100 até R$ 4.999,99 passa pela COMP, que é a compensação de cheque. Mas acima de valor igual ou acima de R$5.000, aí é pelo sistema de transferência de reserva. Cuidado com essas ideias. Dentro de cheque, a gente precisa ver 2 conceitos ainda. Nós precisamos ver o que é cheque cruzado e o que é endosso.
O que é cruzar um cheque? Cruzar um cheque significa que você não pode ir lá na boca do caixa e trocar o cheque. Significa que tem que ir lá e depositar esse cheque. Essa é a regra. Cheque cruzado não se troca na boca do caixa, se deposita. Só que tem duas formas do cheque ser cruzado. Ele pode ser em branco ou cruzado em preto. Em branco ou geral, em preto ou especial. É a mesma coisa. A banca pode trazer as duas nomenclaturas. O que você precisa saber do cruzamento em branco? Em branco é a regra. Você cruza o cheque, faz aqueles dois risquinhos, e ele basicamente só pode ser depositado. Mas em qualquer banco. Quando é cruzado em branco, você deposita em qualquer instituição financeira. Ah, mas o cheque é do Banco do Brasil, eu posso depositar no Itaú? Pode. Se o cheque for cruzado em branco, sim. Mas, se ele for cruzado em preto ou especial, aí não. Aí ele só vai ser depositado, mas é no mesmo banco, na mesma instituição financeira. Por exemplo, um cheque do Banco do Brasil, se ele for cruzado em preto, é só depositável aonde? No Banco do Brasil. Cuidado, não é na mesma agência, é na mesma instituição financeira. Quer dizer que um banco só deposita naquele banco, mas não quer dizer que é na mesma agência. Aí seria legal, né? Só que em Cascavel, se dá um cheque para fora cruzado em preto, não tem como, não. A ideia é, quem faz isso? Consórcio faz muito isso, que é o cruzar em preto, que é para que seja só naquele banco mesmo. Mas é raro de se ver, é raro de ver. Mas de cobrar em prova, não. Por quê? Quem conhecia o cheque, o cruzamento em preto antes de estudar? A maioria nem sabia que existia. Então, é por isso que é cobrado em prova. Então, cuidado. Em branco, depositado. Sim, só que em qualquer instituição financeira. Em preto é só depósito da mesma maneira, mas é na mesma instituição financeira, não na mesma agência. Agora, o endosso. Endosso é a transferência dos direitos que você tem sobre o cheque. Afinal de contas, é uma ordem de pagamento à vista. Você pode transferir esse cheque para alguém? Sim, por forma de endosso. O endosso também pode se dividir em endosso em branco e endosso em preto. O endosso em branco ou geral é aquele em que você simplesmente pega o cheque e entrega para alguém. Você entregou o cheque, passou para outra pessoa, transferiu. O em preto você assina e coloca o nome de outra pessoa. Se o endosso for em branco, quer dizer que era um cheque ao portador e era meu cheque, eu entreguei para vocês, sem escrever o nome de ninguém. Eu só entreguei. Isso é endosso em branco. Eu estou transferindo os direitos do cheque. A pessoa que recebeu esse cheque, ela pode preencher o seu nome, o nome de terceiro? Pode. O artigo 20 da lei do cheque diz que quem recebe o endosso em branco pode completá-lo com o seu nome, com o nome de um terceiro, ou ainda endossar em branco para outra pessoa. Então, cuidado. Pode sim. E a banca adora dizer que se você recebe um cheque com endosso em branco, se você completar, você vai estar se fazendo falsificação. Não vai, não. Pode, a lei permite, artigo 20. Agora, se eu já protestei esse cheque e ele estava com endosso em branco, eu posso completar o meu nome, nominar, fazer ele ficar nominal, depois que eu já protestei? Pode. Pode sim. É endosso que eles chamam de endosso póstumo. É o artigo 27 da lei também. Outra coisa sobre endosso. Se eu dei um cheque e, por acaso, faleço, a pessoa que recebeu esse cheque perde o direito de cobrar? Não. Por quê? Porque quando o falecido deu o cheque, ele estava vivo lá, assinou, e o cheque é a ordem de pagamento à vista. Então, em regra, quando você dá o cheque, você tem o dinheiro na conta. Então, não interessa, mas faleceu, a família alguém tem que cobrir aquele cheque. Então, o direito do cheque não se extingue com a morte, nem com a incapacidade da pessoa que emitiu o cheque. Por quê? Justamente por ser uma ordem de pagamento à vista. Você emitiu, você tinha dinheiro. Saiu da loja, bateu o carro, você tinha que ter o dinheiro na conta, não tem problema. Alguém vai ter que pagar. Outra coisa, você endossou o cheque. Isso significa o quê? Você se torna
Você se torna responsável. Porque você recebeu o cheque de alguém. Eu recebo o cheque de alguém e endosso em branco para você. Se esse cheque voltar, o que ocorre? Você vem cobrar de mim, eu é que vou ter que cobrar da outra pessoa. Então, quem endossa se torna responsável pelo cheque também. Então, cuidado com isso. Quem endossa se torna responsável. Tem mais uma coisa que a banca adora cobrar quando a gente fala em cheque, que é a inclusão no CCF, Cadastro de Emitente de Cheque Sem Fundo, que é pessoas que dão esse cheque sem fundo. O que você precisa saber sobre esse cadastro de cheque sem fundo? Primeiro, devolveu pela primeira vez, não entra em CCF. CCF é a segunda vez e é sempre porque está sem fundos. Quais são os códigos? Porque a banca, ela não, especificadamente, ela não gosta de cobrar códigos. Mas tem lá aquela lista no site do Bacen com os códigos. Ela não costuma cobrar, mas tem dois que ela gosta. O quê? O 12 e o 13. O 12 é justamente devolução pela segunda vez por cheque sem fundo. Então, quais são os códigos que dão CCF? O código 12 e o código 13. O código 12 é devolução pela segunda vez por cheque sem fundo. E o 13 é conta em cerrada. Por quê? Você deu um cheque e encerrou a conta, então o banco já subentende que você tinha uma malícia com isso. Cuidado, o código 11, que é devolução pela primeira vez, não vai entrar em CCF. Qualquer outra forma que ele fala, cancelamento de talonário, cheque roubado, não entra em CCF, é só esses dois. E esse CCF, ele faz o quê? Com 5 anos ele sai do seu nome. Então, deu 5 anos, você não regularizou, ele vai sair do seu nome. São essas duas informações que você precisa cuidar. O porquê entra no CCF, código 12 e código 13, e quando sai, é durante 5 anos. Deu 5 anos, ele vai sair, é claro. Se você regularizar antes, ele tira do seu nome, tira o cheque, ou a inclusão do CCF antes. Mas, se você não conseguir, deu 5 anos, sai do seu nome. Dentro de cheque, é isso que vocês precisam ter em mente. Em mente, não. Na ponta da língua. Falou em cheque, tem que saber isso, porque vai estar na prova de vocês. De 2 a 3 questões. Por quê? Porque a banca gosta de cobrar e não veio no Banco do Brasil. Então, a probabilidade é enorme. Agora, o conteúdo que nós vamos ver agora, esse sim, cuidado. Estude muito bem, porque aqui é questão, e não é 3, é 10 questões na sua prova, tá? Então, vamos ver mercado de capitais. Mercado de capitais faz parte do quê? Do mercado financeiro. O mercado financeiro é composto por 4 mercados, ou 4 segmentos. Monetário, de crédito, de câmbio e de capitais. Deles, o que você precisa saber? Monetário, política monetária. Você tem que ter em mente. De crédito, de câmbio, eles não gostam de cobrar muito. Agora, aqui sim. Por quê? Porque o mercado de capitais, ele vai trabalhar com valores mobiliários. Aqui é cobrado muito também a CVM. Por quê? Porque é ela que regula, é ela que organiza esse mercado de capitais. O que são, então? Qual é a ideia que você precisa guardar? Que dentro do mercado de capitais, nós trabalhamos com valores mobiliários. Eles são normalmente de médio ou longo, mas pode ter todos os prazos. Dentro do mercado de capitais, nós podemos ter curto, médio, longo e indeterminado, mas normalmente é médio e longo prazo. O que vocês precisam guardar são as principais formas. Quais são as principais formas que são comercializadas na Bolsa de Valores e no mercado de balcão, que é onde você comercializa esses valores imobiliários? São 3. Ações, debêntures e comercial papers. Tem que estar em mente, porque esses 3 são muito cobrados, e é o que nós vamos ver agora. O primeiro deles, então, ações. O que são ações?
Ações são a menor parcela do capital social de uma empresa. Cuidado, é a menor parcela. Não é uma carteira de ações que é a menor parcela, é uma ação. Porque quem tem essas ações? Sociedades anônimas, de capital aberto ou de capital fechado. Qual é a diferença? Uma sociedade limitada trabalha com cotas. Uma sociedade anônima trabalha com ações. Se ela for fechada, quer dizer que ela não comercializa na Bolsa de Valores. Se ela for uma SA de capital aberto, significa que ela vai trabalhar na Bolsa de Valores. O nosso principal foco aqui é justamente as companhias de capital aberto, porque é a Bolsa de Valores no mercado de balcão. E para comercializar tem que ter esse capital aberto. Quem concede registro para que essas empresas possam trabalhar na Bolsa de Valores no mercado de balcão? A CVM, até porque está nas palavrinhas mágicas lá do CVM. Agora, menor parcela do capital. Qual são as duas formas que nós temos de ações? Elas podem ser ordinárias ou preferenciais. O que você precisa guardar, que é muito cobrado em prova, é justamente a diferença entre elas. O que a ordinária faz? Ela só tem direito a uma coisa. Se a questão te falou ações ordinárias e já disse duas, está errado. Porque ela só tem direito a uma. E qual é o direito que ela tem? Direito a voto. As ações ordinárias possuem direito a voto na Assembleia Geral, ordinária e extraordinária. Cuidado, a bancadora dizer que é apenas na Assembleia Geral ordinária, mas não é. É ordinária e extraordinária. Afinal de contas, é quem tem direito a voto. Então, uma única benesse em ser acionista com ações ordinárias, que é o direito a voto. Já a preferencial, não. As ações preferenciais, elas têm mais direitos. Quais são? Primeiro deles, tem preferência no recebimento de dividendos. E quanto? No mínimo, 10% a mais do que as ordinárias. E, se a empresa vier a falir ou fechar, ela tem direito de receber primeiro a sua parte também. Qual é a porcentagem máxima que nós podemos ter de ações preferenciais? Até 50%. Cuidado com a porcentagem. As ações preferenciais recebem no mínimo 10% a mais que as ordinárias na hora da divisão dos dividendos. Mas elas podem ter no máximo, dos 100% das ações de uma empresa, no máximo 50% podem ser preferenciais. Por quê? Porque tem que ter direito a voto. Senão as empresas teriam 10% com direito a voto e o resto preferencial. Cuidado, então. Dentro das ações ordinárias e das preferenciais, a gente precisa ver o quê? O que é subscrição de ações. Subscrever ações é colocar ações no mercado, é vender, é um lote de ações. Subscrição. A subscrição de ações é colocar novas ações no mercado. É você emitir um novo lote de ações. Essa subscrição, ela pode ser pública ou privada. Se for uma subscrição pública, significa o quê? Que eu, empresa, estou emitindo um novo lote de ações. E eu vou vender primeiro para vocês, que são acionistas. Depois, se vocês não comprarem todos, eu abro para o público em geral. Isso é subscrição pública. Agora, a privada, não. A privada, eu vou apenas emitir para os meus acionistas. Tá, mas e se eles não comprarem todos? Eu compro de volta. Essa é a ideia. Na subscrição pública, primeiro os acionistas. Depois, o público em geral. Na subscrição privada é primeiro os acionistas, o que eles não comprarem eu pego de volta, não abro para o público em geral. Mas, dentro de subscrição pública, ai meu inglês, a gente começa a conhecer um outro termo que a banca cobra muito em prova, que vocês vão me ajudar, é óbvio, né? Como que é o nome?
Acho que é isso aí, a ideia. O underwriting, isso mesmo. O que é essa dali? A ideia dentro da subscrição pública é um terceiro que vai auxiliar a empresa na hora em que ela vai vender essas suas ações. Por que você tem que cuidar com esse termo? Porque ele pode cobrar de duas maneiras. Ele pode cobrar como sinônimo de subscrição, que é o que ele já fez na prova do Banco do Brasil, como ele pode cobrar justamente essa diferença. Que quando ele falar em subscrição pública, sem citar o underwrite, ele está falando o quê? Apenas eu, empresa, emitindo ações. Se eu citar o underwrite, quer dizer que eu tenho um terceiro me auxiliando. Quais são as formas que você pode ter de underwrite? 3, não são? Melhor esforço, stand-by e garantia firme. O que é o melhor esforço? Como o melhor esforço já diz, é quando a empresa que está auxiliando nessa distribuição de ações, nessa subscrição, ela assina um contrato dizendo que eu, empresa, me comprometo a colocar o meu melhor esforço para vender as ações. E se ela não vender tudo? A empresa pega de volta. Na stand-by, a diferença é que não tem contrato nenhum. A empresa, esse terceiro, só auxilia na venda. Se não vendeu tudo, devolve para a empresa. É a garantia firme é que tem muita diferença. Porque na garantia firme, o terceiro compra da empresa todas as ações. E daí ele vai vender no mercado. Se o mercado não comprar tudo, esse terceiro fica com as ações, não volta para a empresa. Por isso, garantia firme. A empresa garante que vai vender tudo, porque esse terceiro comprou. Se não for vendido tudo, ele fica, ele assume o risco. Só que aqui nasce dois conceitos que vocês têm que ter em mente. A diferença de mercado primário para mercado secundário. Qual é a diferença? A diferença aqui é que é apenas quando eu faço uma subscrição de ações, eu vou lançar essas ações aonde? No mercado primário. Para ilustrar, que é um exemplo que você vai lembrar na prova e vai te ajudar muito. O mercado primário, as ações são 0 quilômetro. No mercado secundário, elas são ações usadas. Por quê? Quando você vai numa concessionária comprar um carro zero, a montadora, você está comprando direto da empresa, da fábrica, da montadora, não é? Sim. Não é ali que a montadora ganha dinheiro? É ali que a fábrica vai ganhar dinheiro. E você paga quanto a fábrica determina, não é? Você vai lá comprar o carro, a fábrica diz, 30, 25, 50 mil, 100. Você que paga o que a fábrica quer. No mercado secundário, beleza, você comprou o carro zero, agora andou um pouco, passou no concurso e quer trocar, quer comprar um carro melhor. Você vai vender nessas lojas de usados o seu carro. A montadora ganha algum dinheiro com isso? Não. E ela diz para você quanto você tem que vender o seu carro? Não. Se ele vale 100, mas eu quero vender por 20, o carro é meu, o problema é meu. E eu vendo, o dinheiro é meu, a empresa não ganha nenhum centavo. É isso que vocês precisam ter em mente. Por quê? Quando há uma subscrição de ações, a empresa faz essa subscrição justamente porque ela quer conseguir dinheiro no mercado terceiro. Ela quer captar dinheiro para poder investir em si. Então, ela faz essa subscrição. A subscrição é no mercado primário. Da empresa para você, o primeiro dono. São ações 0 quilômetro. É ali que a empresa ganha dinheiro. Agora, você já comprou a ação. E você quer vender de novo nesse mercado secundário. Você vende por quanto você quer, pelo preço de mercado. E a empresa não ganha nada com isso. Ela não mexe nesse mercado secundário. Só que cuidado. No mercado primário, essa subscrição ela só pode ser feita na Bolsa de Valores. Por quê? A Bolsa de Valores ela possui mercado primário e mercado secundário.
O mercado de balcão é só secundário. Depois que você comprou as ações, que elas já são usadas, aí você pode comercializar no mercado de balcão. Mas o mercado primário é só na Bolsa de Valores, é só nessa subscrição. Então, quando você compra direto da montadora ou você compra da concessionária, quando você vai comprar um carro 0 km? Da concessionária. Essa concessionária seria o underwrite, esse terceiro que está intermediando entre a montadora, que seria a empresa, e você que quer comprar. Normalmente, uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, cuidado, distribuidora de títulos e valores mobiliários pode operar diretamente na Bolsa de Valores? Pode. Resolução conjunta do Conselho Monetário Nacional e do Bacen. A partir de 2009, a distribuidora pode, só que só no mercado primário. Afinal de contas, ela faz essa intermediação, ela é essa concessionária. E qual é a diferença, então, para as corretoras de títulos e valores mobiliários? É que as corretoras, elas auxiliam você que quer comprar as ações. A distribuidora auxilia a mim, empresa, que quero vender as ações. Essa é a diferença. Porque as corretoras trabalham com fundo de investimento e clubes de investimento. Enquanto as distribuidoras auxiliam, fazem esse papel de terceiro, auxiliando quando a empresa quer vender ações no mercado. Conseguiram compreender, guardaram bem essa diferença entre mercado primário e secundário? É só você lembrar, mercado primário as ações são 0 km. No mercado secundário as ações são usadas, já são rodadas já. Aí você pode vender. No mercado primário é quando a empresa vai delimitar o preço. No mercado secundário você vende por quanto você quer. Aí é o preço de mercado. Agora, o mercado primário, ele independe do secundário? Não. Afinal de contas, quando você vai comprar um carro zero, a primeira coisa que você olha é, ele vende com tranquilidade no mercado de usados ou eu não vou conseguir vender aquele carro? Qual é a ideia, então? O mercado primário ele depende do mercado secundário? Sim, porque ele vende mais fácil as ações no mercado primário, se no mercado secundário ela é muito bem aceita. Agora, o mercado secundário pode existir sem o primário? Não. Por mais que seja um Fusca, um Fiat 147, algum dia o carro já foi zero. Então, as ações elas têm que ser primeiro no mercado primário, primeiro elas têm que ser zero, para depois ir para o mercado secundário. Não tem como entrar direto no mercado secundário. Nenhum carro sai de fábrica usado. Ele é 0 km. No mercado secundário, você precisa guardar, então, que é um terceiro vendendo para outro. Terceiro, falou você, dono, vendendo para outro, é mercado secundário. No mercado primário, é da empresa que está emitindo as ações, para você é sempre 0 km. Aqui, a gente precisa observar o que é ganho de capital. Ganho de capital não é a mesma coisa que benefício. Ganho de capital é a forma, é como você vai ganhar dinheiro com as ações, mas por causa da valorização delas no mercado. O ganho de capital é, você pagou R$10 nas ações, vendeu por 50. Esses R$40 é ganho de capital. É a valorização que as ações tiveram no mercado. Por quê? Benefício é diferente. O ganho de capital você só consegue quando você vende a ação. Os benefícios você ganha justamente por permanecer com as ações. Benefícios. Quais são os benefícios? São 3 benefícios que você tem que ter em mente. Dividendos, juro sobre o capital próprio e bonificação. O que é dividendo? Dividendo é é calculado sobre o lucro líquido. A lei diz no mínimo 25% e é distribuído para os acionistas. Só que o dividendo não incide imposto de renda para você, acionista. Por que não? Porque ele é calculado sobre o lucro líquido. Se é sobre o lucro líquido, significa que a empresa já pagou todos os impostos. Então, você recebe sem precisar pagar impostos. Já o juros sobre o capital próprio é bem ao contrário. Ele é pago também pela empresa para dividir com os acionistas o lucro. Só que ele é pago
antes de ser apurados os impostos. Então, o que ocorre? Você, acionista, na hora que recebe, vai incidir imposto de renda? Vai. Essa é a principal diferença. O dividendo não incide imposto de renda, porque a empresa já pagou os impostos, ela apura depois de pagar os impostos. E o juro, a empresa vai apurar antes de pagar os impostos. Quer dizer que, para você, incide imposto de renda. Normalmente, a empresa paga ou dividendos ou juros sobre capital próprio. Mas é claro que no momento em que você compra as ações, tem lá o certificado, seu nome certinho, ele vai dizer se você recebe dividendos ou se você vai receber juro. E bonificação, o que você tem que guardar quando a gente fala em bonificação? Que ela é feita por causa do excesso de reservas. Incorporação das sobras de reservas. Por quê? A lei exige que os bancos tenham algumas reservas, uma quantidade de dinheiro guardada, por exemplo. Se a lei exige 100 mil, mas o banco tem 200 mil, tem mais do que a lei exige, o que o banco faz? Ele pega aqueles 100 mil sobrando, transforma em ações e distribui gratuitamente para os seus acionistas na proporção que cada um tem. Quem tem mais recebe mais, quem tem menos recebe menos. Cuidado, então, é algo gratuito, a bonificação não é paga e ela é decorrente da sobra, da incorporação do excesso de reservas. Não tem nada a ver com capital, não tem nada a ver com outra coisa. A ideia aqui é sempre reservas. Aí nasce dois conceitos também, muito cobrados em prova, que é o split e o implit. O que é split? É desdobramento. A organização, a instituição financeira, ela quer que as suas ações tenham uma liquidez maior no mercado. Aí no split ela pega uma ação de R$100, por exemplo, e transforma em 10 de R$10. Houve aumento de capital do acionista ou da empresa? Não. Mas teve aumento de ações? Sim, porque você tinha uma de 100, agora tem 10 de 10. Por que acontece isso? Acontece com o intuito de ter maior liquidez essas ações. Não é muito mais fácil você vender uma ação de R$10 do que uma de 100? Sim, essa é a ideia. Então a empresa faz esse split, esse desdobramento, com o intuito das suas ações aumentarem a liquidez. Então, split não aumenta o capital, nem do acionista, nem da empresa, mas aumenta a quantidade de ações e aumenta a liquidez. Liquidez é poder transformar em dinheiro, é muito mais fácil. Já o implit não. O implit é agrupamento. Você pega 10 ações de R$10 e forma uma ação de R$100. Isso é implit. Por que a empresa faz isso? Aumenta o capital? Nem da empresa, nem do acionista. Só que aqui diminui o número de ações e também diminui a liquidez. Afinal de contas, agora é mais difícil vender uma ação de R$100 do que 10 de R$10. Mas por que uma empresa faz isso? Porque ela quer fortificar o seu capital. Ela não quer que qualquer um consiga comprar as suas ações. Ela tem justamente o intuito de ter poucos acionistas. Como ela faz isso? Ela aumenta o valor das ações. Não é todo mundo que tem 500, 1.000, 1 milhão por aí para ir lá e comprar uma ação. Então, essa é a ideia. Diminuir, agrupar para que o valor das ações suba e tenha uma dificuldade maior das pessoas comprarem essas ações. Enquanto no split, a ideia é justamente facilitar essa compra. Conseguiram compreender ações? Tenho certeza que vocês guardaram tudo bem bonitinho assim na mente, sem dificuldade, né? Agora a gente vai ver o próximo, que é debêntures. O que você precisa saber sobre debêntures? Primeiro, não é igual a ações. Eles adoram confundir ações e debêntures. Ações são menor parcela do capital social da empresa. Debênture é o quê? Parcela da dívida. A debênture, se você compra uma debênture, você não se torna acionista que nem as ações. Você se torna credor. Você passa a ter um crédito contra aquela instituição. Ela passa a ficar te devendo, porque a debênture é um pedaço da dívida.
A debênture, ela pode ser nominativa ou escritural. Se ela for nominativa, significa o quê? Que os dados são guardados na própria instituição que está com essas, que emitiu essas debêntures. Se for que ela só tem uma emissão, ela não tem certificado. Na escritural, há a emissão de certificado. Por quê? Porque não é a empresa emissora da debênture que vai cuidar da debênture. É o agente fiduciário. O que é um agente fiduciário? É um terceiro contratado para garantir os direitos do debenturista. Quem é o debenturista? Quem comprou a debênture. A ideia aqui é garantir, é dar credibilidade. Você compra tendo certeza que você vai ter os seus direitos cumpridos. Afinal de contas, tem um agente fiduciário, tem um terceiro que está ali para garantir. Então, na escritural, há esse agente fiduciário. Na nominativa, não há. Na nominativa, ela é feita, essas debêntures, por subscrição privada. Por quê? Porque eu, a empresa, estou vendendo minha dívida apenas para vocês, acionistas. Se eu não pagar, vocês são sócios, são acionistas da empresa, não tem problema. Agora, na escritural, não. Na escritural, justamente tem esse agente fiduciário, porque eu faço subscrição pública. Eu abro para vocês, acionistas. Se vocês não comprarem, eu vou vender essa minha dívida para quem está lá no público em geral. Por isso tem esse agente fiduciário, para garantir que os direitos sejam cumpridos. Quem autoriza tanto a emissão de ações quanto a emissão de debêntures? A Assembleia Geral. Cuidado, a Assembleia Geral vai ter que autorizar, não é o Conselho Diretor. Porque a Assembleia Geral é todos os acionistas que possuem ação ordinária. O Conselho Diretor é apenas os maiores. Então, aqui, quando a gente fala em autorização, é a Assembleia Geral. Só que, na debênture tem um porém. Se for uma subscrição pública de debênture, além da Assembleia, tem que ter autorização do CVM. Afinal de contas, você está vendendo dívida. O CVM vai ter que garantir que você tem condições de pagar essas dívidas. Mas é após ou é antes que você tem que ter autorização? É prévia autorização. Tem que ter prévia, não é 15, 20 dias depois, não. É prévia autorização. A CVM tem que realmente ver que você tem condições de vender essa dívida, porque você vai ter condições de pagar essa dívida. Só que as debêntures são dívidas, não são? Então você tem que ter garantia. Você vai comprar uma dívida sem garantia nenhuma? Claro que não. Quais são as garantias que tem as debêntures? São 4 garantias. Pode ter garantia real, flutuante, sem preferência e subordinada. O que você precisa guardar aqui? A real é quando você dá como garantia, quando a empresa que emite essa debênture dá como garantia um ativo da empresa. Por exemplo, esse prédio é um ativo, é algo muito mais concreto. Porque um prédio, a tendência dele não é valorizar? Ele vale 100 mil hoje. Como o debênture é de médio e longo prazo, daqui 10, 15 anos o prédio valorizou, ele não desvaloriza. Então, por isso que é garantia real. Tem limite? Tem. A lei diz limite de 80%. Se a empresa tem um capital de 100 mil, ela só pode emitir debêntures com garantias reais de até 80 mil. Porque não dá para também se endividar toda. A CVM cuida disso. Já a garantia flutuante são os estoques. E os estoques não são perecíveis. Um imóvel ele dura 20, 30 anos. Mas um estoque, não, você tem que vender, tem que ganhar dinheiro. Então, o estoque, por isso que chama garantia flutuante. Porque ele é perecível. A base aqui é basicamente o valor. Você tem direito, por exemplo, a 10 peças. Talvez daqui 10 anos não seja 10, seja 15, porque o preço da peça diminuiu. Mas a ideia é que você pode ir lá e pegar esse estoque como garantia. Qual é o limite aqui? Aqui é um pouco menor, é até 70% de todo o estoque da empresa. Afinal de contas, ela tem que ter um giro também, não dá para dar tudo de garantia.
A sem preferência quer dizer que ela não tem nada de especial. Nada mesmo. Ela não tem nenhuma garantia real, nenhuma garantia flutuante, nenhuma excepcionalidade. Ela também é chamada de quirografária. A debênture com garantia sem preferência também é chamada de quirografária. Mas qual é a diferença da subordinada? A subordinada também não tem nada de especial. Ela não tem garantia real, não tem garantia flutuante, não tem nada. A diferença é que a subordinada é o fim da fila. Por exemplo, a empresa faliu. Qual debênture paga primeiro? Real. Depois a flutuante. Depois a sem preferência. Se sobrar alguma coisa, a subordinada. Então, ela é o fim da fila. A subordinada tem o risco maior, tem um risco muito mais elevado. E paga-se por último. Claro que é a mais barata também para se comprar. A debênture com garantia real, o risco é mínimo. Afinal de contas, se a empresa não pagar, você vai lá e pega o prédio, o imóvel. Por isso, elas são as mais caras. Quais são as formas de você resgatar uma debênture? Quais são as formas de resgate? São 3 formas de resgate. Primeira delas é a simples. Como que é o resgate simples? É o resgate em dinheiro. Você pode ir lá, dê o prazo que você comprou a debênture, 10, 15 anos, por exemplo. Aí você vai lá e chega na empresa que emitiu e fala, ó, sou debenturista, está aqui, quero meu dinheiro. Isso é simples. Simples é só em dinheiro. Agora um adendo. Dividendos, lá nas ações. Os dividendos, eles são só em dinheiro. Cuidado com isso. Dividendos é só em dinheiro. Aqui nas debêntures, se for o resgate simples, também é só em dinheiro. Só que tem mais 2. Tem as conversíveis em ações. E tem as permutáveis. Que é isso, conversíveis em ações? As conversíveis em ações são aquelas que chegou a data, o prazo, eu posso ir lá e trocar por dinheiro? Posso. Mas eu posso muito bem chegar lá e falar, não quero dinheiro, eu quero uma ação da empresa. Aí você deixa de ser debenturista e passa a ser acionista. Essa é a diferença. Só que aqui o conversível é ações da empresa que você era debenturista. A permutável, você pode pegar o dinheiro? Pode. Na permutável, você também pode ir lá e escolher o dinheiro. Ou você tem a benesse de escolha. Só que aqui é uma ação, mas é ação do quê? Ação da tesouraria. São ações que a empresa possui, mas que não são dela, são de outras empresas. Porque uma empresa compra ações de outra. Então você vai lá e escolhe, eu quero uma ação, mas não ação dessa empresa. Eu quero de tal empresa que você tem na tesouraria. Não tem problema. Então, cuidado. Ser conversível em ações ou permutáveis é a benesse de poder escolher dinheiro ou alguma coisa. Não quer dizer que você exclui a possibilidade do dinheiro. Não exclui. Ainda você pode escolher o dinheiro. A diferença é que ela pode ser conversível em ações, que é da própria empresa, ou permutáveis, que você pode escolher ações de outras empresas. Cuidado com essa ideia, porque a banca adora dizer que é conversível em ações, é só ações. Não é. Você ainda pode escolher o dinheiro sem problema nenhum. Terminando debêntures, a gente entra no Commercial Papers. Commercial Papers também é a mesma ideia de captação de recurso de terceiros. Qual é essa captação de recurso de terceiro? A ideia aqui é, eu sou uma empresa, tenho capital, sou uma SA, e eu quero captar dinheiro no mercado. Só que eu não quero precisar de uma instituição financeira para isso. O que eu faço? Eu emito Commercial Papers. Commercial Papers, quem emite? Instituições não financeiras, ou seja, instituições não financeiras, com o intuito de não precisar de uma financeira. Você não quer recorrer a um banco para pegar juro. Então, você vai emitir a Commercial Papers, que é não financeira.
Qual é a ideia aqui? É que ela é de curto prazo. E ela tem um prazo? Sim. Mínimo e máximo. Aqui está a questão da sua prova. Porque qual é a ideia? Quando eles pedem comercial paper, eles dizem uma empresa de imóveis, por exemplo, é uma instituição não financeira. E ela quer captar de recurso no mercado, mas ela não quer ir até uma instituição financeira porque o juro é muito alto. O que ela emite? Comercial paper. Qual é o prazo mínimo? 30 dias, isso mesmo. Agora, qual é o prazo máximo? Aí, depende. Porque nós temos 2 prazos máximos. Vai ser o máximo de 360 ou de 180 dias. 360 para as SAs de capital aberto. E 180 para as SAs de capital fechado. Cuidado com essa diferença. Para ser comercial paper, a instituição não financeira é uma SA, mas pode ser aberta ou fechada. Só que se for fechada, o prazo é menor, máximo, é só 180 dias. E se for aberta, o prazo máximo é de 360 dias. Terminamos aqui o mercado de capitais, a parte mais essencial do mercado de capitais, que vocês precisam revisar, porque vai estar na sua prova. Quem viu a prova do Banco do Brasil, viu que o Comercial Paper estava lá, e eles adoram o mercado de capitais, porque é justamente fora da nossa realidade. Então, boa sorte a todos que vão fazer a prova, não fiquem nervosos. Conhecimentos bancários vai ser fácil, vocês podem me falar lá no Face, ó, professora, foi fácil, porque eu sei que vai ser. E eu vou estar lá fazendo, então assim que terminar a prova, eu já digo para vocês como é que estava ela também. E viva!